Boa noite a todos e todas. Hoje é a primeira sessão, né, desse programa que é Livro do Mês, que a Academia realiza a cada mês. E hoje nós temos aqui o Tadeu Sarmento, que é pernambucano, mas já tá muito anos, mineiro, né? Já sou cidadão mineiro. Já. E o livro é esse meu amigo Pedro, que ganhou nesse ano passado, né? Aquilo era de 2023, né? O Prêmio Biblioteca Nacional para livros para jovens, né? É assim. Tadeu é um colecionador de prêmios. Ele tem 13 livros entre romances, contos, poesias e biografias. E o que tem o título Associação Robert Walsh para Sósias Anônimos ganhou o segundo Prêmio Pernambuco de Literatura em 2014. Aí, Um Carro Capota na Lua ganhou o Prêmio Governo do Estado de Minas Gerais de Literatura em 2016. Mais um, O Cometa é um Sol que Não Deu Certo, ganhou o 13º Prêmio Barco a Vapor de 2017. Tem uma coleção de prêmios, né, Tadeu? Bom, né? Eu acho bom. Bom, eu vou passar a palavra ao Tadeu, registrando antes, né, a presença aqui do acadêmico José Fernandes Filho, desembargador José Fernandes Filho, e também do acadêmico eleito, né, não tomou posse ainda, vai tomar no dia 28 de junho. Quem quiser botar na agenda, né, que é o Carlos Herculano Lopes, que está ali atrás. Bom, seja bem-vindo, Tadeu. Muito obrigado. E com a palavra. Obrigado. Eu vou ali assistir. Tá ok. Queria dar uma boa noite para todos e para todas, né? Agradecer o convite do Jacinto e da Academia Mineira de Letras. Me sinto muito honrado de estar aqui hoje. Gostaria de agradecer a presença de todos. Falar que eu não sou um muito bom orador, mas eu fiz um roteiro aqui para a gente falar. Vou falar cerca de 30 minutos. Depois a gente abre para perguntas e considerações, né? E agradecer também a presença da minha editora Lourdinha, de todos os amigos presentes também. Lourdinha, que já editou 4 livros meus para crianças e adolescentes, né? Que sempre acreditou nos meus livros e no meu amigo Pedro, né? Que especialmente. E é isso. Agradecer a presença de todos e acho que a gente pode começar. Sei pouco sobre muitas coisas, mas é o seguinte, 2 pontos. Não foi ideia minha levar meu amigo Pedro para dar uma escapulida antes de botarem aquela coroa pesada de mau gosto em cima da cabeça dele. Não foi ideia minha. Eu somente executei. Bora começar por aí. Mas antes, deixa eu me apresentar, que tenho bons modos. Afinal, mamãe não criou cavalo. Meu nome é Inácio dos Santos Silva e vou logo adiantar o assunto. Não gosto nem um tico que me chamem assim. Nem um tico. O único que pode me chamar de Inácio é meu grande amigo Pedro e ponto final. Vai adivinhar por quê? Segue a lista. Se hoje sei o nome das capitais de quase todos os países desse mundão de meu Deus e sei ler, somar, subtrair, multiplicar e dividir, é porque quem me ensinou todas essas coisas foi ele e ninguém mais. O nome disso é gratidão. Então ele pode. Quanto ao resto da turma, exijo que me chamem de gato. Claro, ensinei muitas coisas para Pedro também. Jogar peão, peteca, carrapeta, empinar pipa, cuspir para cima e desviar. Nisso, o tonto nunca foi muito bom, admito. Uma pena que a gente não pode mais fazer nada disso juntos. As coisas se apertaram por lá, agora que ele tem 15 anos. Aliás, faz tempo que não vejo meu amigo. Desde que ele entrou de cabeça nisso de se tornar imperador do Brasil e essa embrulhada toda. Paz. Só uma pergunta. Como um garoto da idade da gente pode imperar sobre o que quer que seja? Ainda mais o Brasil. Fala sério.
Pois é, essa pergunta, né, que abre o livro, que a Adriane Garcia leu, essa é a pergunta, né, tema principal da nossa conversa hoje, que é como é que um garoto, né, de 15 anos de idade pode governar o que quer que seja, né, inclusive um país com as dimensões continentais como as nossas, né, e foi o que aconteceu com o Dom Pedro II. Na verdade, ele foi coroado aos 15 anos de idade, mas desde os 6 anos, né, que ele foi preparado para ser imperador do Brasil, né, e sem poder desfrutar de uma infância que toda criança, né, deveria ter esse direito de desfrutar. Mas antes de falar um pouco sobre o livro, assim, eu queria falar sobre a ideia do livro, né? Na verdade, a Adriane Garcia, nós somos casados já há uns anos já, e além de sermos casados, nós temos uma amizade, né, muito bonita, uma amizade muito forte. A gente gosta de conversar muito, né? Conversa sobre diversos temas, sobre tudo, principalmente sobre literatura, sobre, né, tudo, história, psicanálise. E foi justamente em 2018, eu tinha acabado de ter ganho no ano passado o Barco a Vapor com o Cometa é um Sol que Não Deu Certo, que eu vou falar um pouco desse livro mais na frente também. E tinha acabado de escrever um livro que depois a Lurdinha iria publicar uns anos depois, e estava sem ideia para escrever um novo livro, né, para criança e para adolescente. E aí foi conversando com a Adriane. A Adriane é historiadora de formação, que ela, né, na conversa que a gente teve, jogou essa ideia assim, que ela sempre achou, na época que ela estudava a história do Brasil e tal, ela sempre achou fascinante a infância do Dom Pedro II e achava muito estranho, né? Ninguém nunca tem escrito um livro sobre isso, inclusive um livro para jovem, né, e para adolescente. E ela ficava se perguntando por que isso, né, na verdade. E a gente conversando, chegamos a duas conclusões, né, sobre essa questão. Assim. A primeira é que né, existe tipo assim, um preconceito entre republicano, né, em relação ao passado da monarquia no país, que era uma coisa que talvez afetasse a visão que as pessoas tinham sobre a figura de Dom Pedro II como criança, né? E a segunda coisa talvez fosse a propaganda que foi feita na época também, de mostrar o imperador, né, o futuro imperador, não como uma criança, mas como uma pessoa que já nasceu, tipo assim, um mini adulto que já nasceu pronto para governar, né? Isso por quê? Porque a infância dele foi muito trágica, né? Ele foi uma criança muito solitária, e a Adriane sempre achou impressionante que isso nunca tinha caído na mão de um escritor, de uma escritora, para escrever essa história. E eu, quando ela me contou isso, eu também não conhecia, né, sobre isso, e fui me inteirar sobre o assunto, pesquisar para poder escrever essa história dessa criança que já nasceu velha, né, e que jogaram nas costas dela um país inteiro, né? Que a infância dele, se vocês imaginarem, ele com 1 ano ele perde a mãe, né, a Maria Leopoldina. Quando ele tem 5, 6 anos, o pai vai para Portugal, né, deixa o menino na mão de tutores, né, e de professores. Inclusive o pai, quando ele está na fragata para ir para Portugal, para retornar para Portugal, ele escreve uma carta para o filho. O filho, na época, tinha 6 anos, já escreve assim, meu filho, meu imperador, né? Então, assim, já colocando o menino, tipo, na fogueira. No dia seguinte da viagem de Dom Pedro I, uma delegação dos tutores e deputados levam essa criança de 6 anos até o local lá, eu não sei se chamava Congresso na época, mas onde tinham os deputados da época, e já apresentam ele como futuro imperador. Quer dizer, uma criança de 6 anos, você imagina, né? E que foi, desde 6 anos de idade, preparada para ser imperador do Brasil. E uma rotina pesadíssima de estudos, né? E aqui eu quero falar que essa parte histórica, esses fatos históricos, tudo a pesquisa que eu fiz, eu retirei do livro da Lilia Schwartz, que chama Das Barbas do Imperador, né? Da Lilia Schwartz, o Imperador dos Trópicos, e foi lá que eu li que o dia do imperador era todo cronometrado. Ele tinha uma rotina de estudo muito pesada. O pai dele, né, o Dom Pedro I, deixou ele cercado de tutores, né? Primeiro foi o José Bonifácio, por último foi o Paulo Barbosa. O Paulo Barbosa, inclusive, na ação que se passa o livro, ele é o tutor atual, ele
precedeu o José Bonifácio, o Paulo Barbosa, que inclusive é mineiro de Sabará. Então, essa criança, cercada por tutores, cuja mãe morreu, longe do pai, quase não tinha contato com as irmãs, né, a não ser durante uma hora lá que ele podia brincar, entre aspas, lá no palácio, e tinha uma rotina pesadíssima de estudos. Né? Eu anotei aqui os estudos dele, por exemplo, compreendiam latim, francês, inglês, italiano, espanhol, grego, árabe, hebraico, tupi. Ele estudou engenharia, astronomia, matemática, esgrima, biologia, né? Quer dizer, uma exigência grande demais, né? Tanto é que nas pinturas que retratam ele quando ele era criança, as pinturas da época, sempre retratam ele cercados por livros, globos, mapas e cadernos, né? Além dele ter essa figura nos jornais, eu pesquisei também jornais para descrever o meu amigo Pedro, inclusive na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. Recomendo para quem gosta de escrever romances históricos e tal. A hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. Então, ele, inclusive, acho que tinha caricaturas dele no jornal, ele como criança, com barba grande, quer dizer, tudo para passar a ideia de que ele não era criança, ele já tipo assim, nasceu como um mini adulto que estaria sendo preparado para ser imperador, né, do Brasil. Mas o Dom Pedro I, ele não deixou só o menino, né, o Pedro, com tutores e professores e amas, né, e aias e tal. Ele deixou ele também com uma personalidade interessante que aparece no livro também do meu amigo Pedro, que é chamado de Rafael, que é um homem negro e que ganhou a liberdade, né, ganhou a alforria lutando na guerra da Cisplatina, né, e que o Dom Pedro I deixou para tomar conta do Pedro, né? Tanto é que algumas fontes históricas chamam ele de o anjo negro do imperador, é como se fosse um anjo da guarda mesmo. E esse Rafael, ele era, tipo assim, ele fez a figura de pai para Dom Pedro II. Ele cuidou dele até depois de adulto, né? Ele levou essa promessa de cuidar do Dom Pedro até a vida adulta. Mas ele, quando o Dom Pedro era criança, ele lia para o Dom Pedro dormir, ele dava banho no imperador, ele escondia o imperador no palácio, quando as rotinas de estudo deixavam ele, né, estafado, ele chegava a esconder o Dom Pedro II, né, no palácio. Essa questão dele esconder ele no palácio vai ter uma função também, uma função importante no livro, que mais para frente eu vou falar, né? E é isso, e deixou essa figura que até hoje a gente nem sabe o sobrenome dele, né? Sabe apenas que ele chamava Rafael, que era um homem negro e que cuidou do Dom Pedro II até o final da vida, né? Mas aqui a gente já falou bastante de fatos históricos, agora eu vou falar entrar um pouco no terreno da ficção para falar do livro, porque o meu amigo Pedro, ele faz essa mistura de fatos históricos com imaginação, né? Então, como a Adriane começou a ler, o livro ele é narrado, na verdade, o Dom Pedro II, ele não é a figura principal do livro, né? Tanto é que o livro chama Meu Amigo Pedro. Ele é amigo de alguém. Quem é esse alguém? É o narrador do livro, que conforme a Adriane leu aí no começo, é um menino chamado Gato. Na verdade, o nome dele é Inácio da Silva, o apelido dele é Gato na turma. Ele é um menino negro, ele é filho do sapateiro do palácio. O pai dele é sapateiro e é tão bom sapateiro que o Rafael chama ele para cuidar, né, dos sapatos do pessoal do palácio. E é lá, nesse palácio, que o Inácio, o Gato, um dia que o pai vai acompanhá-lo, né? O pai vai fazer um serviço lá dentro do palácio e o Gato faz junto. E é quando ele conhece o imperador. Nessa época ele tinha 12 anos. Porque o livro já começa no futuro. Ele já tinha conhecido o imperador. Ele está conversando com um amigo dele, dessa turma que ele tinha, que chama Zeca. E ele está tentando convencer o Zeca que ele é amigo do imperador. Só que o Zeca não acredita nele a princípio e tal. E é assim que começa o livro. Mas ele já está com quase 15 anos, na mesma idade do imperador, e está contando para o Zeca sobre essa amizade que ele tinha com o imperador Dom Pedro II. Né?
Inclusive, a partir de um momento do livro, o gato começa a chamar o Dom Pedro II de Pedroca, que era a forma que ele chamava o imperador, né? E ele conhece o imperador quando ele vai no palácio, e aí o pai dele entra para fazer alguma coisa no palácio, e ele fica aguardando o pai nos jardins, rodando um peão na mão. E é quando ele conhece o imperador, justamente no momento em que o futuro imperador, desculpa, Dom Pedro II, está descansando, né, entre aspas, no momento em que ele está brincando, né? Assim, que é até interessante que o Eduardo Bueno fala que assim, o imperador acordava o futuro imperador chama dele, o Dom Pedro II acordava às 7 horas da manhã e só ia dormir 8 horas da noite, uma rotina muito pesada de estudo, e só tinha 1 hora para brincar e para ficar com as irmãs. E é engraçado que o Eduardo Bueno fala que as brincadeiras dele eram duas. As únicas brincadeiras que ele podia fazer era brincar de teatro francês, que eu nem sei o que seria isso. E a outra brincadeira, ele ia para um barquinho e ficava remando na lagoa artificial lá do palácio, enquanto um súdito lá ficava segurando o barco, ele ficava lá remando. E era isso a brincadeira dele. E nesse momento ele e o Dom Pedro II está nesse jardim, né? E quando vê o gato girando um peão na mão, e aí ele pergunta para o gato o que é aquilo. E é interessante essa pergunta porque as pessoas não podiam falar com o imperador, a não ser que fossem os tutores, né, os professores, mas as pessoas, no geral, não podiam falar com o imperador, a não ser que ele perguntasse algo. E é o Pedro, né, o Pedroca, que pergunta para o gato o que ele está girando na mão, e aí o gato fala que é um peão, e daí eles começam a amizade, né? Ao todo, Inácio, escrevi 39 cartas para o meu pai, até a sua morte em Portugal. Sinto muito, Pedroca, maior barra pesada. Sinto falta dele, Inácio, de papai. Na grande que sim, na real realeza. E sabe o que é pior? Até aqui, minha vida tem sido só tristeza, medo e estudos, aritmética, geografia, desenho, francês, inglês, música, dança. E eu nunca vi o mar, Inácio. Nunca vi. Como assim? Morar em São Sebastião do Rio de Janeiro e nunca ver o mar, que é logo ali mesmo? Nunca vi. Nunca de núncaras. Nunca de... Vossa Mercê fala engraçado, Inácio. É o calão das ruas, Pedroca. A gente, como saberia, não é? Se nunca estive nas ruas. Total. Nunca andei sozinho, Inácio. Nem corri ao ar livre. Nunca nadei entre os peixes em um rio. Eu nunca... Foi criança, né, Pedroca? Não. E agora é muita responsabilidade. Santo Deus, eu só tenho 15 anos. Interessante que esse diálogo do Dom Pedro II com o gato, né, com o Inácio, se dá já quando eles se reencontram depois de alguns anos, né? Eles se conheceram nessa cena do peão. O gato fica de ensinar peão para o futuro imperador, e o futuro imperador fica de ensinar ele a ler e a escrever e sobre as demais humanidades, né, geografia, etc. E tal. E aí eles firmam essa amizade. E aí depois passa um tempo sem se ver. Quando começa o livro, o gato está junto com o Zeca nas ruas do Rio de Janeiro, fugindo de um policial chamado Barromeu, que perseguia esses meninos. E aí é interessante da gente colocar que o direito à infância que é falado no livro não é só do Dom Pedro II, né, mas é também desses meninos que eram escravizados de ganho, né, ou seja, eles trabalhavam como escravizados de ganho. Os pais deles trabalhavam como escravizados de ganho, já tinham comprado a alforria deles, ou seja, é uma figura muito comum naquela época, principalmente nas cidades, né, do Brasil. Na área rural um pouco menos, mas era essa figura do escravizado de ganho, que era o negro que trabalhava na cidade e pagava o que ele chamava de jornal, né, para o seu senhor entre aspas, né, e depois eles compravam a alforria deles com esse dinheiro que eles arrecadavam. Então, o meu amigo Pedro não é só sobre o direito à infância do Dom Pedro II, mas também da turma do gato, do próprio gato, né? Que todos eles trabalhavam, né? Então, quando ele conhece o Dom Pedro II, nessa cena que a Adriane leu, ele já está... o Dom Pedro II está para ser coroado,
Então, ele está fugindo desse policial, o gato, e aí termina chegando no palácio, onde ele vê esse anúncio de que o Dom Pedro II seria coroado dali a 3 dias, né? Inclusive, no livro fala, isso é um fato histórico também, mas no livro o Dom Pedro II fala que não falou que estava preparado, que uma delegação foi... Não é a questão do golpe da maioridade, né, que ele só poderia assumir o trono com 18 anos, mas aí o pessoal deu um golpe lá e falou que ele poderia assumir com 15, e eles teriam consultado o imperador, o futuro imperador, para saber se ele estava pronto, e ele teria falado que não. Desculpa, ele teria falado que sim, mas ele fala para o gato que, na verdade, ele falou que ele não estava preparado, que ele só tinha 15 anos. Mas quando esse diálogo acontece, o gato já está falando com o Dom Pedro II, porque o Rafael encontrou o gato nessa aglomeração de pessoas que tinham ido ver o futuro imperador falar que estava pronto e que seria coroado e tal, e dizendo que o Dom Pedro II queria conversar com ele, né? E o gato fica animado, porque ele, na cabeça dele, ele acha, quando o Dom Pedro II chama ele para conversar, o Pedroca, ele acha que ele vai receber um título de nobreza, porque o Pedroca vai ser coroado e tal, ele acha que vai receber um título de nobreza. Ele não passa pela cabeça dele que, na verdade, é o imperador que vai pedir a ajuda dele, né? O futuro imperador, que vai pedir um dia de criança para o gato, que ele quer sair do palácio, passar um dia conhecendo o mar, tomando banho de rio, subindo em árvore, etc. e tal, com essa turma aí de garotos de rua, que era a turma do gato. Mas não, ele acha, quando o Rafael fala que o Dom Pedro II, o Pedroca, quer falar com ele, ele acha que é ele que vai ganhar o título de nobreza. É muito interessante. E aí, quando ele sabe que não, ele fica um pouco decepcionado, mas ao mesmo tempo ele é o narrador do livro, né? Na verdade, ele é o personagem principal do livro. Ele é uma criança muito generosa, né? E gosta do Pedroca genuinamente, e por isso aceita morrendo de medo, né? Mas aceita essa incumbência de tirar o futuro imperador do palácio para ter esse dia de criança nas ruas do Rio de Janeiro, né? E é interessante que depois aí a figura do Rafael, né? Porque o Rafael combina com o gato, que vai fingir que escondeu o futuro imperador no palácio. As pessoas vão achar que ele está escondido dentro do palácio, mas, na verdade, ele está nas ruas, tendo seu dia de criança. E o livro mostra isso bem, né? A descoberta gradual do Pedroca sobre as condições em que aquelas crianças viviam, né? Que na verdade, nem ele teve direito à infância, quanto aquelas crianças que tiveram que comprar sua liberdade trabalhando, também não tiveram esse direito a ser crianças, né? E na verdade, o livro mostra várias formas de se roubar a infância das crianças, né? Sobre esse episódio, tem até o episódio do sorvete, por exemplo. O Dom Pedro II já tinha tomado sorvete, e uma das exigências, quando ele fala do sorvete para o gato e para a turma, uma das exigências da turma, para ele sair com eles, é que eles também possam tomar sorvete. E era uma iguaria nessa época, né, que era uma coisa que vinha da Europa, né, acondicionada em navios, né, nos porões de navio, a serragem, acondicionando com a serragem para manter o gelo sem derreter. Isso chegava no cais e ia diretamente para as padarias, para as sorveterias. Tinha uma hora marcada para você tomar o sorvete, senão ele derretia, né? E essa questão do sorvete é interessante. O futuro imperador, né, o Dom Pedro II, gostava de tomar sorvete, e era o único que tinha tomado sorvete, na verdade, e estava reclamando do seu direito à infância. Mas, enfim, as crianças também da turma do gato gostariam de tomar sorvete, e foi o que combinaram com ele, né? Outro fato que mostra bem a questão dos direitos à infância das duas crianças, né? Quando o Pedroca está nesse périplo com a turma,
e eles vão comprar, tipo assim, broa na padaria. Tem o Gastão na padaria, é um português que como é que se diz? Vende essas broas, né? Mas o Pedroca, por alguma razão, ele não levou dinheiro para comprar essas broas, e ele só confia de vender essas broas fiadas porque está com aquele garotinho lá que é branco e tal, no meio daquelas crianças todas, né, negras. Então você vê que o direito à infância tinha sido tolhido também, não só pelo quer dizer, a gente não está colocando na balança, né, na verdade, dizendo quem teve um direito a mais, direito a menos de crianças. Todos eles, na real, foram crianças que tiveram suas infâncias comprometidas, né? Tolhidas, em certo sentido. É interessante também que no livro fica um pouco... Eu quis deixar isso um pouco claro assim no livro, que... Claro, é uma ficção, né? Mas assim, que foi depois desse dia de criança, com essas crianças da Turma do Gato, que o imperador acendeu nele a questão do fato dele ser progressista, né? Em várias áreas. Esse caráter progressista que o Dom Pedro II tinha, né? E que na minha ficção, no meu amigo Pedro, teria sido por conta desse dia que ele passou com essas crianças, ou seja, desse contato que ele teve com a realidade das ruas, do povo, né? Teria sido por conta disso que ele teria ficado com esse caráter mais progressista um pouco. Não sei se eu estou falando muito rápido, estou um pouco nervoso, mas tá. Vou tomar uma água aqui. Como eu falei para vocês, eu sou melhor escritor do que orador, né? Mas essa questão do direito à infância é uma coisa que sempre me tocou, né? Nos meus 3 primeiros livros que eu escrevi para crianças e adolescentes, eles sempre gravitaram ao redor desse tema que para mim sempre me tocou e sempre foi muito caro para mim, que é o direito de todas as crianças à sua própria infância, né? Por exemplo, no Cometer um Sol que Não Deu Certo, que é meu primeiro livro, que ganhou o Barco a Vapor, é a história de 4 crianças que vivem num campo de refugiados na Síria. Ou seja, durante essa questão toda do refugiado na Síria, e eles tentam, a despeito da guerra, né? É o Emanuel, que é cristão, os outros são muçulmanos, eles não têm problema nenhum com a religião do outro, e eles tentam, ali naquele campo, pegar o mínimo ali do que eles tenham para continuarem a serem crianças, a despeito né, de estarem no campo de refugiados, a despeito de estarem na guerra, a despeito da fome, a despeito das condições adversas, né? E é sempre aquela história é por conta de uma brincadeira de criança que eles estão fazendo no campo de refugiado, empinando a pipa, que aquilo tem consequências drásticas, trágicas. Por quê? Porque o mundo dos adultos sempre arruma um jeito de se misturar no mundo das crianças e trazendo tudo que as crianças, né, não deveriam passar sendo crianças, né, que elas deviam estar preocupadas só com suas... Né, em estudar, em serem curiosas, em descobrir o mundo, etc., em amizade, né? Então isso está no Cometa também, isso está no Gato da Árvore dos Desejos, que toca no assunto do abuso infantil, né? Que é a história de um gato que chama Pardal, foi publicado pela Lourdinha também esse livro. Ele foge quando ele era filhote, ele foge de uns cachorros que estavam correndo atrás dele na rua, e ele sobe numa árvore e ele não desce mais dessa árvore. Ele fica nessa árvore para sempre. Ele vive no bairro assim, de uma árvore para outra, de uma árvore para outra, até que um dia ele conhece uma menina chamada Raya, que começa a subir na árvore também, todo dia no mesmo horário, e ele começa a se perguntar, mas ela está fugindo de quê? Eu estou fugindo dos cachorros, né? Que me fizeram subir nessa árvore, e essa menina está fugindo de quê? Então é uma história também, como se fosse um conto de fadas sobre essa questão do abuso contra as crianças. E é também, mais uma vez, uma criança tolhida do seu direito à infância. Depois escrevi
o Sundiata, o filho de Sogolon, que é baseado numa lenda do fundador do Império Mali, que é um mito de um menino que desde que ele nasceu ele é predestinado a refundar o Império Mali, tirar o Império Mali do rei Sumaguru, que era um rei perverso, reunir as tribos e formar o Império Mali. E é interessante porque no mito, né? Aliás, só tem 2 livros que tem esse mito registrado assim em ficção. Um é o gibi do Will Eisner e o outro é o meu Sundiata, publicado também pela Lê, pelo grupo Lê, né? E esse mito conta a história de um homem, né, que é um leão, que ele vai conhecer uma mulher búfalo e do casamento deles vai nascer essa criança que vai refundar o Império Mali. E essa criança é o Sundiata Keita, que está descrito no livro. Só que quando ele nasce, assim que ele começa a andar, o pai percebe, a mãe, que ele tem um defeito na perna. Ele anda, as pernas dele são fracas, são um pouco curvadas assim, e ele tem esse defeito na perna, né? Tanto é que ele é chamado pelas crianças da tribo de sapinho, porque ele anda como se fosse um sapo. Aí o pai, quando vê esse defeito do menino, do Sundiata, abandona o filho e vai embora. Então é um livro também sobre abandono parental, né? E é interessante porque o mito chama o Sundiata o filho do leão, só que o meu chama Sundiata o filho do Sogolon, mas não por mérito meu. Uns dias antes do livro ir para a gráfica, a Silvana me liga, que é a Silvana de Menezes, que ilustrou o livro também. Ela me liga e fala para mim que, incomodadíssima com isso, fala: a gente não pode colocar o título do livro Sundiata, o filho do leão. O leão, o pai, abandona o menino, assim que sabe que o menino tem um defeito nas pernas e tal. E aí eu concordei com ela, conversei com a Lourdinha e a gente mudou o título para Sundiata, o filho de Sogolon, que é a mãe, né, o nome da mãe dele. E é isso. Resumindo, o direito à infância está sempre permeando a minha obra, os meus livros, né? Permeou também, é o tema central do meu amigo Pedro. Escrever para crianças e para jovens, para mim, é como se fosse uma terapia, porque eu acho que essa questão me incomoda tanto, porque eu também fui uma criança que muito cedo eu tive que amadurecer, né? Então, eu também não tive uma infância muito, eu tive que amadurecer muito jovem por conta, né, questões da vida. Então, eu acho que isso, escritor nenhum escapa da sua vida quando escreve, eu acho que eu também não escapei da minha, pelo menos nesses 4 primeiros livros, né? E nas tribos indígenas, por exemplo, a criança é responsabilidade de todos, e eu acredito nisso, né? Porque uma infância desprotegida, ela gera um mundo de monstros, né? De adultos, enfim, problemáticos. Os moleques estavam alugados numa chácara lá perto e terminaram de capinar o lote mais cedo, por isso subiram para pescar. Gente da gente faz de tudo pelas brechas. Até chamarem eu e a turma toda para almoçar, que peixe pescaram de sobra. O nome disso é generosidade. De repente, sério, Pedroca cochichou para mim. Alugados, Inácio? Sim, Pedroca. Acontece muito quando o senhor está sem dinheiro até para alimentar os escravizados. O branco na pindaíba, mas aluga para resolver. Maior fachada. Não parece certo, porque não é. Mas um dia a gente dá um jeito. Claro, se nosso imperador quiser dar uma ajudinha, atrapalhar não atrapalha. Vontade não há de me faltar, mas já imaginou? Os brancos tendo de trabalhar depois do fim da escravidão? Quero ver é milagre. Eu também. Essa parte final aqui, então, para finalizar e a gente abrir para as considerações e perguntas, eu vou ler, que ela está... E eu queria finalizar falando o seguinte: não podemos falar de direito à infância, né? Assim como está em meu amigo Pedro e está nas minhas 3 primeiros livros. Não podemos falar de direito à infância sem falar no extermínio das crianças palestinas, né? Sem falar nas crianças de todo mundo que nesse momento passam por guerras. Que tipo de infância essas crianças estão tendo, né? Essa é uma questão para a gente refletir. Uma infância bem vivida, que todos nós merecemos, com amor, com segurança, com previsibilidade. A criança precisa de previsibilidade, né? É um tesouro que nós guardamos em nós mesmos.
À medida que crescemos é que nós vamos gastando esse tesouro, essas reservas desse tesouro, torcendo para que essas reservas durem até o fim de nossas vidas, enquanto o mundo, a hostilidade dos estranhos e o trabalho temam na tentativa de esgotá-lo. Então, o que acontece se a gente não tiver sequer esse tesouro, né, que é o tesouro da nossa infância? O que acontece? O que teremos a oferecer ao mundo? Né? Precisamos nos reconectar com a infância. Essa palavra tão gasta pela tecnologia, conexão, a capacidade de se importar, de se colocar no lugar do outro. A antropóloga Margaret Mead foi questionada por um estudante sobre o que ela considerava ser o primeiro sinal de civilização em uma cultura, e ela falou que o primeiro sinal de civilização de uma cultura, a primeira evidência de civilização foi um fêmur fraturado de 15 mil anos que ela descobriu nas escavações. Quer dizer, são necessárias 6 semanas para um fêmur ser consertado, né? Alguém cuidou dessa pessoa durante essas 6 semanas para que ela se curasse. Quem está cuidando das nossas crianças, né? O dramaturgo alemão Peter Handke escreveu uma vez que quando a criança era criança, ela arremessou contra uma árvore um bastão como se fosse uma lança. A lança continua lá, chacoalhando até hoje. Devemos manter essa lança chacoalhando dentro de nós. É por isso que eu escrevo para a criança. Por isso que eu escrevo para a criança. É para me comunicar muitas vezes com essa infância que eu praticamente não tive, e também para me comunicar com o garoto que eu fui, né? E, através dele, conseguir me comunicar com as crianças, né? Tem aquela metáfora muito bonita do J.D. Salinger no Apanhador do Campo de Centeio, que ele termina o livro falando isso, né? Que a única coisa que ele queria fazer era ser um apanhador no campo de centeios, ou seja, ele imaginava um campo de centeios enorme e as crianças correndo e brincando, e toda vez que uma criança se aproximasse do abismo, ele ia lá e puxava a criança e evitava ela de cair, né? Eu acho que escrever para a criança é um pouco essa sensação também. E, para terminar, então, eu vou citar o sofrido Garoto Anônimo, que abre um rap dos Racionais MC, um rap que está no disco Sobrevivendo no Inferno, que ele fala assim, a música chama Mágico de Oz, e a música começa assim, com esse menino falando que se ele fosse mágico, não existia nem droga, nem fome e nem polícia. Muito obrigado. Peço desculpa pelo meu nervosismo, como eu falei assim, eu não sou muito bom de falar. Mas aí, se vocês quiserem fazer pergunta ou considerações, né, fique à vontade aí. Eu gostaria de falar. Pois não. Eu também sou escritora e eu tenho um livro acho que está funcionando. E recentemente ele foi selecionado pelo INLD para todas as escolas e bibliotecas do Brasil. E eu também gosto de escrever. Como que chama o seu livro? Ele se chama Chuva Choveu. Chuva Choveu, você conhece? Não, vou procurar. Ele foi escrito em 91, mas agora ele foi publicado, e agora ele está na Inglaterra. A Lourdes está aqui, então ela editou meu livro, Fantasia, que ganhou o Prêmio Nacional de Literatura Infantil do Brasil, naquela época, né? Então, tem algum material também, mas eu vou falar sobre o que você apresentou. Primeiro, eu admiro muito pessoas que falam dos comentários e se apresentam tão bem como vocês. Obrigado. E também você trabalha com história e de uma forma absolutamente lúdica. Eu fiquei prestando atenção o tempo todo naquilo que você falava, porque eu estou fazendo um trabalho sobre a Bárbara Eliodora, Metáfora de Nação. Eu comecei a fazer esse trabalho como projeto de mestrado e agora eu estou expandindo esse meu trabalho. Fiz também um livro sobre a mulher, de quase 300 páginas.
selecionado lá no Grande Prêmio Minas de Cultura, mas a gente nunca sabe, né? E é isso aí. Mas eu queria te dizer o seguinte, eu penso também muito em Anne Frank, né? A história de Anne Frank, que sorriu para o carrasco, né? Assim como você diz que estava nervoso, ela devia estar nervosíssima quando ela caminhou para lá o banho, né? Porque o Hitler falava que iriam tomar banho e eram banho de gases venenosos, né? E a história do Pedro, do Pedroca, né? Com o Rafael, o gato, né? Eu achei assim extremamente interessante, porque você trabalha com o viés da história. Sim. Você retoma a história, mas assim colocando de uma forma infantil, de uma forma que a criança se aproveita do livro e, ao mesmo tempo, ela vai conhecendo esses heróis, né, da Inconfidência. E, então, eu admirei muito, achei o seu trabalho excelente. Muito obrigado. E nós precisamos estar vivos, porque o Derrida tem um texto que se chama A Morte do Autor. E ele diz que no dia em que os autores morrerem, no sentido não físico, né, mas o desaparecimento da letra, que haverá um rasgão, alguma coisa da ordem do silêncio, mas um silêncio que não é um silêncio da voz, é um recuo, é um rasgão mesmo nesse papel do escritor. Então, eu escrevi um livro e eu entrei no barco a vapor sobre futebol, né? As crianças, ele se chama A Hora do Gol. O primeiro texto se chama Elogio da Loucura. Então, eu te parabenizo e vou seguir aí a sua trilha. Muito obrigado. Vou seguir o seu caminho sem pegar no seu pé. Tá certo. Né? Então é isso, parabéns para você, né? Obrigado. O subsídio que você tem da história, né? Eu também achei admirável. Muito obrigado. Parabéns. Tem essa questão da literatura com a história, né? No final do livro tem um epílogo que é o gato já adulto. Eu não vou dar spoiler para quem não leu o livro, né? Mas tem um epílogo do gato já adulto, né, falando sobre esses fatos que aconteceram e tentando convencer o leitor e a leitora que eles aconteceram de verdade, porque parte da imaginação, parte da ficção e da história é isso, né? É uma história que poderia ter acontecido, não aconteceu, que a gente saiba. É como o gato fala isso no epílogo, né? Ele ainda fala assim, os professores vão dizer que essa história não aconteceu, porque eles querem comprar essa ideia que o Dom Pedro II foi uma criança que não teve infância, que já nasceu velho, que já era um adulto, pronto para governar, etc. e tal. Mas essa história aconteceu, então ele defende, no final, no epílogo desse livro, ele já adulto, ele defende essa história, dizendo que ela aconteceu e falando para as crianças, para elas acreditarem nessa história, que como todas as crianças tiveram um grande amigo, ele também teve um grande amigo chamado Pedro. Então, sem dar spoiler, né? Mas o livro termina bem bacana, assim, de uma forma bem emocionante. E fazendo esse link aí da ficção com a história. Mas obrigado pela... Alguém quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Eu vou falar um pouquinho sobre o livro que eu escrevi, que a Lourdinha publicou. Só depois da moça... ela vai falar. Ei, Tadeu. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Lília, sou bibliotecária aqui de Belo Horizonte. Tudo bem, Lília? Eu li o livro. Ah, leu? E eu acho absolutamente fantástico a representação da turma de amigos, sabe? Porque lembra demais a minha turma de amigos aqui na periferia de Belo Horizonte, quando a gente tinha essa idade, e aí não tinha celular e a gente não podia ligar, né? Então, para sair, um passava na casa do outro assim, vamos sair. Bom, aí quando dava 7 horas, ia pulando, cada um pegava. Aí a gente saía, voltava às 11 horas da noite, cada um levava na casa dos outros. Enfim, a gente fazia a nossa forma de viver a despeito do mundo dos adultos, né? Isso. Eu acho que o interessante é isso, porque o mundo do adulto, na década de 80, era muito assoberbada, né? Nossos pais, eles queriam que a gente
sobrevivesse, estudasse, e aí meio que dava uma largada na gente, assim. Fica essa turma de amiga aí, que aí vocês vão aprender as coisas, vocês vão viver, vocês vão saber os processos e tal, né? E aquela turma da rua, do bairro. E aí eu fiz um jogo de ir lá naquele Rio de Janeiro maravilhoso, né? Você imagina, se o Rio de Janeiro é bonito hoje, como que o Rio de Janeiro devia ser bonita naquela época? No século XIX, né? Como aquela natureza devia ser exuberante, como é que devia ser maravilhoso o Rio de Janeiro naquela época, né? E tudo que ele passa, os lugares todos que eles passam, eu queria estar lá com ele, passando também pelos lugares todos e vivendo aquelas aventuras e pulando aquele rio e comendo aquelas coisas das barracas. E aí depois eu fui para a década de 1980, quando eu vivi minha adolescência com essa turma de amigos e fiquei muito feliz. E aí eu fiquei um pouco triste de ver os meninos nos condomínios, né, gente, soltando pipa de dentro da janela do apartamento, né? E aí, quando você fala de direito à infância, os meninos também têm que ter esse direito de ter a sua liberdade em algum momento, né? E de aprender com os amigos, de aprender com a turma, de crescer, de trazer novas pessoas, né? Porque a minha turma também fazia isso, né? Sim. A gente ia trazendo novas pessoas que chegavam no bairro, que era primo de alguém, que era amigo desconhecidos, que depois viravam amigos, né? Então, eu acho que passa por aí também o aprendizado entre os pares, né? Entre as crianças, entre os adolescentes. E que talvez esteja perdido pela tecnologia, todo mundo na tela. Não vou ser a tia chata falando mal da tecnologia, mas eu sinto um pouquinho de tristeza disso. Estadeu, parabéns, professor, maravilhoso. Projeto gráfico maravilhoso, uma obra-prima. Eu que agradeço. Eu que agradeço as palavras. Eu fico muito feliz quando você falou assim, tipo assim, você fez um link, né, com essa turma, com a sua turma de quando você era criança. Isso para mim é rico demais, né? É como se a gente tivesse tido uma telepatia, né? Esse é o grande barato da leitura, né? Quando você encontra um livro que você lê e que você faz esse tipo de conexão. E eu fico muito feliz. Teve uma moça que leu o livro também, o meu amigo Pedro, que ela falou comigo, até foi no encontro do clube de leitura lá que eu fui contigo, Lourdinha, que ela falou para mim assim, que ela gostou tanto do meu amigo Pedro, ela queria falar igual o gato. Eu achei aquilo arretado, velho. Eu achei aquilo muito bonito. Ela falou, eu queria falar que nem aquele menino, você vê. E é muito bacana isso, quando você consegue ter esse tipo de comunicação com o leitor, com a leitora, né? Que eles fazem as próprias conexões com a vida dele. Eu acho que a literatura é isso, a grande riqueza da literatura, né? São essas camadas de interpretação que você vai tendo, e você linkou muito bem com a questão do direito à infância e da sua própria turma. Eu também gosto muito, eu tenho muita paixão por essa turma do meu amigo Pedro. Eu fiquei tão preso ao otimismo e à forma que o gato fala, né? Que o livro é narrado em primeira pessoa, que eu publiquei também um livro mais recente pelo Grupo Leite também, que chama O Dono do Cinema, e o Luiz, que é o narrador do Dono do Cinema, eu tive que puxar muito ele para ele não falar igual o gato, que eu ainda estava na vibe do gato, mas eu consegui, né, junto com as leituras da editora, a leitura da Adriane Garcia também, eu consegui desfazer isso, mas eu estava querendo fazer um Gato 2 Gato Belo Horizontino. O Gato Belo Horizontino, justamente. Muito obrigado. Boa noite, Tadeu. Boa noite. Clarice. Sei. Eu li, né? Oh. Privilegiadamente. E é um livraço, né? E me toca muito você ter feito esse trabalho, ter colocado aí o peso de uma infância roubada. De um lado, Dom Pedro, e do outro lado, Gato. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aqui pra gente desses dois contrapontos que você já falou, mas o que eu achei lindo, o que um impactou na vida do outro. Exato. E que lá no epílogo, então, tanto Dom Pedro se tornou outra pessoa, quanto o Gato e a turma dele também. E eu fiquei tão emocionada, gente, mas tão emocionada, que eu li um dos primeiros livros que eu li dele foi O Cometa, que não deu certo.
Só que não deu certo. E aí eu falei com Tadeu, um dia que eu encontrei com ele, eu falei, Tadeu, o nome do menino é Emanuel. É Deus conosco, né? Achei lindo, porque isso me chamou a atenção, que se meu filho não tivesse o nome dele, que é Estevão, ele seria Emanuel. Emanuel. E por causa do significado. Então eu acabei de ler meu amigo Pedro, eu falei, eu vou pegar e vou procurar o significado do nome da turma. Na hora que eu joguei na internet, que eu vi quem que era, eu não vou dar spoiler. Se você quiser falar, fica à vontade. Não vou falar. Eu chorei de emoção. Você, para mim, nós estamos na casa certa. Para esse livro, você é um imortal, viu? Você fez muito bonito. Então, aí eu só queria que você voltasse. Se você quiser dar esse spoiler, fique à vontade. Mas o Pedroca foi impactado pelo gato e vice-versa. Eu acredito que o Pedroca ele foi impactado pelo gato na minha ficção, né? Com essa questão do progressismo mesmo do Dom Pedro II, né? Esse contato com a realidade. A gente sabe que o Dom Pedro era uma pessoa progressista. Ele foi coroado com 15 anos de idade e ele recebeu, era praxe, né? Ele recebeu 20 escravizados no dia que ele foi coroado e ele assinou a alforria de todos no mesmo dia. Isso é fato histórico, né? Isso aí tá na história. Ele teve outro, claro, ele não fez o suficiente, mas ele tinha que lidar com outras forças políticas além da vontade dele, né? Então, assim... mas ele recebia reis africanos na corte com pompas de rei, de chefe de Estado. Então, assim, ele não era... Os jornais da época chegavam a falar que a abolição da escravatura era um desejo pessoal do imperador e não era um desejo do Brasil. Então, assim, para o tempo dele, inclusive, ele era considerado uma pessoa progressista. Hoje, no nosso tempo, a gente enxergando ele com o filtro do nosso tempo, talvez a gente não achasse tanto, mas na época ele era, entendeu? Então, eu acho que ele, num livro, o meu amigo Pedro, pelo menos, ele pegou isso do gato. E o gato, eu acho que o que ele pegou do Pedroca foi esse dia de infância mesmo, inesquecível para ele, né? E para todos da turma, né? Você falou da turma, que eles são figuras históricas, eu não vou falar quem eles são, mas que depois que eles viraram adultos, eles viraram cada uma figura histórica importante dentro da história do Brasil, e essas características eles já traziam quando eram criança, né? Quando eles estavam ali vivendo aquele dia de infância. Não vou falar quem são, porque acho que tem gente aqui que não leu o livro, eu não vou dar spoiler, mas basicamente isso foi intencional realmente, inclusive a data... a data do epílogo é uma data importante também para a história. Então, o livro ele é cheio de... exatamente, ele é cheio de coisinha e tal, para você ir descobrindo aos poucos. Isso aqui é a delícia, né? Ele acabou de ser adotado numa escola lá em São Paulo, não pelo professor de literatura, mas professor de história, né? Que até entrou em contato comigo e tal. Eu vou conversar com a turma depois e tal. Mas, assim... O livro tem várias camadas, né? E eu costumo dizer que não é só para criança e para adolescente, é para criança de todas as idades, dos 10 aos 100 anos, né? Olha a Ana aí. Oi, tudo Oi, bem? Ana. Tudo? Como você sabe, né? Meu nome é Ana Silvia e eu faço crítica literária aqui para o Grupo Lê. E eu faço para incentivar as crianças a ler mais. E eu vou fazer a crítica literária do seu livro. E eu queria muito, algumas dicas para como eu posso, para falar mais do livro, sem, dar spoiler, né? Para falar mais do livro e dar dicas para incentivar mais as pessoas a lerem o seu livro, que eu vou fazer a crítica literária dele. Que ótimo, eu adorei seu vídeo lá no Instagram. Obrigada. Eu acho que você pode falar mais, se concentrar mais no dia mesmo que eles tiveram, né, sem dar muito... eu acho que você pode se concentrar mais na amizade deles, né? Na amizade do Dom Pedro II com o gato, na amizade do gato com o pessoal da turma deles, né? E falar sobre essa questão que a gente conversou hoje, sobre o direito à infância, né, tanto do Dom Pedro II quanto das crianças que eram, né, escravizadas ou que eram libertas, mas viviam na rua em condições, precisavam trabalhar, né? Quando você lê o livro, você vai ver o gato ele colava cartaz no poste, a Carlota, que era da turma também, ela lavava roupa no rio, quer dizer, eles não tinham também
direito à infância, a serem crianças, a estudar, né? Eu acho que você pode pegar esse foco. Eu acho que o foco da amizade é o mais bacana do livro. E esse foco também da questão do livro misturar ficção com história. Eu acho que seria um foco interessante também. Mas você vai dar outros focos também, que você é uma menina inteligente e criativa. Deu para notar pelo seu vídeo lá que você gravou. Obrigada. E eu tenho certeza que você vai... Que o que você fizer, o que você escrever sobre o livro vai ser ótimo, tenho certeza. Aí você me marca lá também para eu lê-lo. Tá, muito obrigada. Eu que agradeço. Alguém mais tem? Pode. Com qualquer um, é o haikai. Eu tenho um livro de haikais e tem um que fala assim: Ixing, Ixing, que será de Ming? Muito bom. Tem um que se chama Rugas, que fala vovó é uma geografia, né? E tem um que se chama Saúde, fala assim: beba o seu leite todinho escrito. Então, são formas assim mesmo, né? Pequeniníssimas. Né? Ele se chama haikai balão, porque ele não segue forma nenhuma, ele se quebra todo. Né? Tem um que fala assim, por exemplo, chupando picolé não rima não, mas refresca. Né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre o livro que eu escrevi nessa época para a Lourdinha, que ganhou o prêmio. Certo. E eu trabalho muito também com a pesquisa, né? Eu não escrevo, porque eu acho que a gente é muito pequenininho para escrever um livro, a gente precisa se apoiar no outro, né? Naqueles que escreveram antes de forma antes de muito melhores do que a gente, né? E uma coisa que eu reparei aqui, eu estive ouvindo o que o auditório disse, e eu até comentei numa aula do professor Jacinto aqui, que eu estou fazendo o curso dele, dois alemães, um se chama Jauss, o outro se chama Robert, e eles falam da estética da recepção. E eles dizem que cada leitor possui um repertório, um horizonte de expectativas com relação ao autor. Eu fiquei prestando atenção sobre o repertório, né, o mundo de expectativas do pessoal que lê o seu livro. Então, o leitor é um coautor, né? Sim. Ele refaz o livro da gente, ele reescreve o livro da gente. É bom que seja assim. Então, por exemplo, uma experiência de bairro, né, retirada da sua história do gato, do Pedroca, né, o Pedro II. E quando eu escrevi esse livro, ele se chama Fantasia. Ele está na gaveta hoje, né, porque nunca mais foi editado. Mas eu me baseei na Isadora Duncan. E eu me apaixonei pela Isadora Duncan. Né? Assim, eu li o My Life, que é o livro dela, e a história dela. Né? Porque a Isadora, ela começou a dançar, né? E um belo dia lá, ela jogou a sapatilha longe e disse: isso estraga o pé do bailarino, da bailarina. E ela foi fazendo sucesso mundial, né? Ela era como o Aleijadinho, porque na questão da falta, né, que é trabalhada pelo Freud e por outros psicanalistas, o Aleijadinho é a própria representação do sujeito desejante. À medida que as carnes caíam, as madonas surgiam mais gordinhas. Né? Isso é típico lá do Barroco, né? O conflito da Contra-Reforma com a Reforma. Mas ele empalidecia, porque ele morreu em pobreza absoluta, então ele cobria de joias e tudo. Né? Então, eu gostei muito da história da Isadora Duncan,
principalmente porque, à medida que ela ia perdendo as coisas, ela dançava cada dia de uma forma mais linda. E ela dançava o amor, ela dançava o vento, ela dançava vasos gregos, assim por diante. E teve um fim trágico, né? Teve um fim trágico porque ela estava indo dançar e ela estava usando uma echarpe longa. Aí, depois que ela perdeu 2 filhos, né, afogadinhos, os pequenininhos, perdeu um marido, perdeu um jovem que deu um tiro na boca, na frente dela. Então, foi muito trágico a história dela. E eu acho que essa falta, essa grande falta, é que leva o indivíduo desejante a criar grandes coisas. E aí ela colocou a echarpe, que ficou presa no carro, e o carro deu partida e ela morreu enforcada. Então, eu fui criando uma história com a Dora, né, nesse sentido. E o que acontece? No final, eu não vou dizer, né, que a Dora morreu. Então, termina ela falando que ela colocou a echarpe para ir dançar, né? Então, eu acho que a gente tem muita coisa em comum, que é essa pesquisa, né? Sim. Essa procura daquilo que a gente vai escrever, né? Obrigada. Obrigado. Agora eu falei. Bom dia. Boa noite. Eu só queria encerrar essa noite dizendo uma coisa aqui. Publicar o Tadeu é muito fácil. Não tenho trabalho nenhum. Eu acho que ele já é um autor pronto. E o que mais me encanta nessa literatura dele, nos livros todos que eu publiquei, no Pedro, na menina que, né, do Gato da Árvore dos Desejos, é que ele traz uma lição para a gente de que a infância ela pode não estar perdida se a criança tem liberdade. E se, principalmente, ela é reconhecida pelos seus pares, se ela tem a amizade. Então, eu acho que ela não precisa do material, ela precisa só disso, do carinho, do amor, da amizade entre os seus pares e da liberdade. Então, eu queria agradecer, Tadeu, pelo privilégio de estar te publicando e espero continuar ainda isso por muito tempo, essa nossa história. Tem muito projeto ainda para... Temos muitos projetos pela frente. Podem esperar. Eu que agradeço, Lourdinha. Eu que agradeço.